Duas almas solitárias. Aos 23 anos, Aurélia Valente carregava o fardo de uma vida inteira em seus ombros delicados, enquadrados por cascatas de cabelos negros como a noite e olhos azuis oceano que guardavam fogo e tristeza. Ela era de uma beleza estonteante, mas pouco se importava em ser notada. Na cidade cintilante de Aethelburg, beijada pela lua, onde o ar denso de mistério e incenso de pinho pairava sob as vielas de pedra e os mercados agitados, a elite sobrenatural de linhagem antiga e poder inquestionável se pavoneava com ostentação. Aurélia desejava apenas uma coisa: permanecer invisível. Seu único objetivo, em um mundo transbordando de ambição e status, era dolorosamente simples: sobreviver, salvar e proteger seu irmão mais novo. Ela não tinha tempo para os bailes de cortejo dos lobos de alta patente, nem para a fofoca sussurrante das lobas famintas por poder, que esvoaçavam pelos corredores de luxo como pavões. Enquanto elas perseguiam o destino e o brilho dos diamantes, Aurélia corria atrás de moedas de prata e elixires curativos. De dia, ela trabalhava incansavelmente nas cozinhas fumegantes e ricamente adornadas da hospedaria celestial, o mais prestigiado refúgio de sabores do reino. Lá, suas mãos tornavam-se instrumentos de magia, fatiando, picando, selando, assando. Cada prato era uma sinfonia de sabores, uma expressão de algo mais profundo que a fome. Ela era uma maestrina da cozinha, comandando a atenção até dos chefes mais experientes. Embora jamais buscasse sua admiração, sua fama no mundo culinário crescia. Sussurros de seus pratos se espalhavam para além dos muros da hospedaria como fumaça de uma chama divina. Ainda assim, Aurélia mantinha a cabeça baixa, focada no ritmo do trabalho. À noite, ela alimentava seus sonhos em silêncio. Não sonhos para si mesma. Não, esses haviam morrido uma morte silenciosa há muito tempo. Mas sonhos para seu irmão, Gael Valente, de 13 anos. Gael era o seu mundo, um menino de olhos brilhantes, com os mesmos cabelos negros como a meia-noite e um olhar azul penetrante. Ele era um espelho de Aurélia, tanto em beleza quanto em espírito. Irradiava alegria mesmo de seu leito de enfermo, cercado por bálsamos em ebulição e o crepitar de ervas secas que zumbiam como uma sinfonia de sobrevivência. Gael contava piadas que faziam Aurélia rir através de lágrimas que ela pensava ter enterrado. Ele segurava sua mão quando sua força vacilava e a fazia acreditar no impossível. Ele era travesso, caloroso e infinitamente curioso. Mesmo em sua moléstia, Gael permanecia um farol de luz, mas essa luz começara a piscar, diminuindo a cada dia que passava. Diagnosticado com uma praga rara que rastejava por seu corpo como uma tempestade silenciosa, a energia antes ilimitada de Gael agora era racionada. Seus risos vinham em explosões mais curtas. Seus passos eram menos numerosos. Seus cochilos mais longos. A doença era invisível para a maioria, mas devastadora em seu controle constante. Seus ossos doíam com uma dor da qual ele nunca falava. Sua respiração vinha em suspiros rasos e irregulares. No pior dia, ele mal conseguia levantar a cabeça sem tremer. Ainda assim, ele tentava.
Tentava proteger Aurélia da pesadez que pressionava seu peito. Tentava fingir que não estava assustado. Ele mostrava seu sorriso torto e dizia: "Tenho sorte. Sabe, a maioria das pessoas não tem alguém como você." Mas Aurélia não se sentia sortuda. Sentia-se como se estivesse se afogando. Cada mês trazia novas contas que se empilhavam como inimigos à sua porta. Novos medos que sussurravam cruelmente na noite. E o pior de tudo, culpa. Uma culpa implacável por não conseguir salvá-lo rápido o suficiente. Ela trabalhava como uma máquina, seu corpo em piloto automático, sua alma unida por chás de ervas e desespero. Seu coração se estraçalhava toda vez que deixava Gael sozinho em casa. Toda vez que perdia uma ligação do curandeiro porque estava no meio do serviço, montando sobremesas que pareciam sonhos, enquanto o seu próprio se esvaía. Mas não era apenas uma questão de moedas. Era uma questão de tempo. A condição de Gael era degenerativa. Os curandeiros foram claros, implacavelmente claros. Sem um ritual de cura complexo e dispendioso, um que custava mais do que a maioria dos lobos veria em uma década, Gael não chegaria aos 18 anos. Aurélia havia memorizado todo o seu plano de tratamento como uma escritura sagrada. Ela conhecia cada efeito colateral, cada interação de bálsamos, cada possível complicação. O despertador de seu aposento era uma sinfonia de lembretes, poções, hidratação, nutrição e injeções. O armário em sua morada humilde era mais um depósito médico do que uma cozinha, forrado com reforços imunes, bebidas nutritivas e frascos que esgotavam seu orçamento mais rápido do que ela conseguia cozinhar. Aurélia havia se tornado curandeira, mãe, protetora, melhor amiga. Ela era tudo para ele, e ele nunca reclamou. Mas quando ele estava dormindo, quando sua respiração suave preenchia o silêncio de seu lar, ela chorava. Ela apertava o rosto no travesseiro e implorava à deusa da lua por um milagre. Apenas um. Sua culinária não era apenas talento. Era instinto. Uma arte tão profunda que as pessoas frequentemente diziam que havia magia em suas mãos. Alguns sussurravam em voz alta que ela tinha o toque de algo divino, que sua comida curava mais do que a fome. E talvez, de alguma forma inexplicável, estivessem certos. Seus pratos silenciavam críticos, elevavam ânimos, até faziam rivais chorar de emoção. Ela havia vagado de cozinha em cozinha por anos, seus dons culinários, seu único bilhete para a sobrevivência. Ela e Gael viveram como nômades, seguindo oportunidades, mantendo-se um passo à frente do desespero. De tabernas de viela a restaurantes de 5 estrelas, ela cozinhou seu caminho através das dificuldades. Finalmente, ela havia conseguido um emprego bem remunerado como chefe de cozinha na hospedaria celestial. Era um sonho pelo qual muitos matariam. Era para ser a salvação. Mas mesmo isso não era o suficiente. Aurélia não usava vestes de seda ou comandava o respeito da elite da cidade. Ela usava aventais tingidos de açafrão e alecrim. Sua armadura era o aroma de alho e tomilho. Sua força estava em sua resistência silenciosa. Enquanto outros perseguiam parceiros, fortuna ou poder de clã, Aurélia perseguia algo muito mais precioso. Tempo.
tempo suficiente para salvar Gael. Cada manhã, ela se levantava antes do sol. Beijava a testa de Gael antes de sair pela porta, seu coração doendo ao deixá-lo para trás. Ela se movia pelas torres de pedra polida e mansões opulentas da cidade, com pés invisíveis, um fantasma entre deuses. Ninguém sabia da batalha que ela travava a cada dia. Ninguém via o fogo que ela sufocava dentro de si para iluminar o caminho de seu irmão. Mas a deusa da lua via. E talvez, apenas talvez, ela estivesse ouvindo. Porque os milagres vêm quando a noite é mais escura. E a noite de Aurélia era longa, silenciosa e fria. E ainda assim ela aguentava. Uma loba sem clã, uma irmã sem escolha, um coração se partindo silenciosamente a cada dia que passava. Mas em algum lugar em Ethelburg, outro coração batia tão solitário. Outro lobo órfão, outra alma perdida no silêncio. E o destino, como sempre faz, estava prestes a se agitar. A vida dá voltas, meu filho. Semanas atrás, quando ela pensou que as coisas não poderiam possivelmente ficar mais difíceis, o coração de Aurélia foi estilhaçado, quebrado não pelo destino ou pela doença, mas pela única pessoa em quem ela havia acreditado que estaria ao seu lado, não importa o quê. A única pessoa com quem ela começara a imaginar uma vida. Seu parceiro, Darian Montanha Negra, beta do poderoso clã Montanha Negra. Darian havia sido sua fuga. Ele a fizera rir quando o mundo era pesado demais. A fizera acreditar, mesmo que por um tempo, que ela era mais do que uma chefe órfã lutando. Que ela poderia ter uma vida cheia de amor, não apenas sobrevivência. Ele a amava, ou pelo menos dizia que amava. E ela o amava de volta, na maneira quieta e cautelosa de alguém que perdeu tudo, aprendendo a amar novamente. Eles se esgueiravam em noites raras, encontrando pequenos santuários nos cantos tranquilos da cidade. Saíam em encontros que pareciam contos de fadas roubados. Sussurravam sonhos de seu futuro como adolescentes, envolvidos em seu primeiro amor. Falavam sobre a família que um dia teriam, a vida que construiriam juntos, segura e inteira. Ele apareceu em seu mundo como uma chama na escuridão, surgindo inesperadamente na hospedaria celestial, caminhando confiantemente pelo saguão, como se fosse o dono de cada centímetro dela. E talvez fosse Darian Montanha Negra, beta do poderoso clã Montanha Negra, era tudo o que Aurélia não era. Sangue nobre, status de elite, charme interminável. Cabelos castanho claro que caíam sem esforço e olhos verdes penetrantes que sempre pareciam estar sorrindo ou tramando. Ele era o tipo de lobo que as lobas de Aethelburg idolatrava. A princípio, sua atenção parecia um sonho, inacreditável, impossível. Ele flertava com ela por pedidos de café. Elogiava sua culinária na frente de toda a equipe e, lenta e certamente, atirava da concha que ela havia construído ao redor de si mesma. Ele a escolheu, ou assim ela pensou. Uma garota sem nome dos distritos mais baixos, uma chefe sem sobrenome digno de lembrança, uma loba sem clã. O vínculo deles, embora ainda sutil e hesitante, tinha o calor de algo fadado, algo predestinado.
Aurélia sempre protegeu seu coração, sempre carregou seu passado como um sinal de alerta. Mas Darian a fez querer acreditar em contos de fadas novamente. Ela imaginava um futuro, onde Gael fosse curado, onde ela não estivesse mais sozinha, onde alguém estivesse ao seu lado, não por obrigação, mas por amor. Mas contos de fadas não sobrevivem em um mundo regido pelo status. Tudo mudou no dia em que ela visitou a casa da família de Darian, uma propriedade vasta, aninhada entre colinas bem cuidadas, impregnada de riqueza antiga e expectativas mais profundas. Ela se vestiu modestamente, trouxe doces caseiros como uma humilde oferta e sorriu o mais bravamente que pôde. Mas no momento em que ela entrou, soube que o ar se tornara frio. Olhos a examinaram não com curiosidade, mas com julgamento. Eles a viram pelo que ela era, uma garota sem linhagem, sem clã, sem prestígio, uma órfã agarrada a um irmão doente, sobrevivendo com o salário de uma chefe de cozinha. Aos olhos deles, ela não era uma parceira. Ela era uma mancha, e eles a fizeram saber disso. A rejeição não foi sutil, foi afiada, calculada e cruel. Eles a chamaram de indigna, uma desgraça, um fardo para o nome Montanha Negra. E Darian? Ele não lutou, não a defendeu. Ele nem sequer falou. Ele observou em silêncio enquanto a mandavam embora, como lixo deixado na soleira da porta. Aurélia esperou, orou para que ele viesse atrás dela, dissesse que foi um erro, que a amava o suficiente para lutar. Dias se passaram. Então ele pediu para se encontrar. Eles se encontraram na beira da cidade uma noite, o lugar onde costumavam se esconder, onde as estrelas um dia haviam sido suas testemunhas. O ar estava denso com silêncio, do tipo que sufoca antes de uma tempestade. Darian estava alto, mãos nos bolsos, olhos mais frios do que ela jamais vira. Sinto muito, Aurélia, ele disse, a voz cortada, distante. Isso, o que quer que tenhamos tido, não é o suficiente. Você não pertence ao meu mundo. Meu clã nunca a aceitaria. As palavras a atravessaram como lâminas de prata. Ela piscou, atordoada, seu coração se recusando a acreditar no que seus ouvidos acabavam de ouvir. Mas você é meu parceiro, ela sussurrou, a voz tremendo de descrença. Seus olhos não suavizaram. Sua postura não mudou. Você é uma boa garota, Aurélia, mas você não é o que eu preciso, ou o que se espera de mim. E seu irmão Gael, ele é um fardo. Esse foi o golpe final. Ela não gritou, não desmoronou. Ela nem sequer deixou suas lágrimas caírem até que ele fosse embora. Aurélia simplesmente se virou e foi embora. Não porque não doesse. Doía. Parecia que sua alma havia sido partida ao meio. Mas seu orgulho ardia mais forte do que sua dor. Ela havia sido rejeitada, descartada como se não significasse nada, considerada indigna, não apenas de amor, mas de aceitação. Mas mesmo naquele momento, quando seu coração estava estilhaçado e sangrando, ela pensou em Gael. Ela não podia se dar ao luxo de estar quebrada. Então ela se dedicou ao trabalho, enterrando a dor sob panelas escaldantes e turnos intermináveis. Trabalhava mais horas, se esforçava mais.
Seus pratos se tornaram mais afiados, mais ousados, entrelaçados com a dor que ela se recusava a expressar em voz alta. Ela usava seu coração partido como uma armadura invisível, forjada em fogo e traição. Mas à noite, quando o mundo estava quieto e Gael dormia, ela se lembrava do som da voz de Darian, da finalidade em suas palavras, da maneira como ele a olhara, não com amor, mas com obrigação, como se ela fosse um dever que ele não podia mais carregar. Ela havia entregado um pedaço de seu coração a alguém que media seu valor e status, alguém que não conseguia ver sua força, sua lealdade, seu fogo, alguém que olhara para seu amor e o chamara de fardo. E ainda assim, através de tudo, ela se recusava a se arrepender de ter se afastado, porque mesmo na profundidade da rejeição, Aurélia havia escolhido sua dignidade. E isso, ela percebeu, era um tipo de amor também. O amor que ela se dava quando ninguém mais o faria. Veja só. Quem diria, hein? Enquanto Aurélia se agarrava à dignidade forjada na rejeição, a cidade de Aethelburg fervilhava, com a notícia do retorno de uma lenda. O esquivo Alfa Cael Castelo Negro, há anos uma sombra distante, havia finalmente regressado à sua fortaleza. Sussurros serpenteavam pelos salões de mármore e mercados vibrantes, alcançando até mesmo as vielas mais humildes. Seu retorno não era apenas um acontecimento. Era uma onda avassaladora de expectativa, que varria a elite como uma febre incontrolável. As filhas das famílias mais ricas e as lobas de alta patente dos clãs mais prestigiados, todas, subitamente, encontravam motivos para visitar os domínios do Castelo Negro. Algumas traziam presentes, outras propostas de aliança disfarçadas de cortejo. O sonho era um só: capturar o olhar do Alfa e ascender à posição de Luna do poderoso clã Castelo Negro. Cael, contudo, não demonstrava interesse. Nunca demonstrara. Aos 27 anos, era um recluso senhor de muitas moedas e herdeiro do formidável clã. Apesar de sua riqueza, linhagem e aura imponente, tornara-se mais mito do que homem. Seu nome inspirava temor e mistério em igual medida. Uma figura fantasmagórica que desaparecera para terras distantes anos atrás, apenas para ressurgir agora como uma tempestade. Uma lenda esculpida no silêncio, nos ecos de salas de conselho vazias e propriedades frias. Com cabelos negros como azeviche que caíam sob sua mandíbula angulosa como tinta e olhos que ardiam na cor de um mar agitado pela tempestade, ele era magnético e impiedoso. O tipo de homem que não precisava falar para ser obedecido. O tipo de Alfa, cujo poder estalava no ar como um raio. Desde a infância, Cael crescera cercado por opulência e expectativa. Uma riqueza fria que ecoava a ausência e abandono. Órfão muito jovem, deixado aos cuidados de guardiões mais preocupados com o poder do que com a paternidade, ele aprendera o controle. Da perda, o silêncio. Sobrevivera sem apego, construíra impérios sem parceiros, aprendera a brandir a solidão como uma espada. Para ele, o amor era uma língua que nunca lhe fora ensinada. Parceiros eram um mito, um conto antigo tecido para suavizar a dureza de um mundo que nunca lhe fora gentil. O conselho do clã Castelo Negro, sedento por estabilidade e uma vantagem política, pressionava-o incessantemente. Escolha uma Luna, case-se, produza um herdeiro. Envolviam suas expectativas em contratos comerciais e jogos de poder.
Mas Cael via através das máscaras. Nenhuma delas o abalava, nenhuma sequer. Até aquela noite. Inquieto, Cael deixou sua propriedade, um vasto solar palaciano aninhado nas profundezas do território Castelo Negro, cercado por muros altos e florestas escuras. O céu estava banhado em luar prateado. Sombras se estendiam como sussurros pelo caminho. O mundo estava envolto em uma paz antiga que só o selvagem poderia reter. E então o aroma o atingiu. Doce, potente, viciante. Envolveu-o como seda e fogo, um hálito quente de baunilha beijado por algo mais profundo. Algo que não era apenas agradável. Era um chamado. Não apenas um chamado. Uma exigência. Seu lobo, adormecido por anos, agitou-se violentamente dentro dele. Os olhos se arregalaram. Os músculos se tensionaram. O instinto assumiu o controle. Parceira, seu coração martelou. A respiração ofegante. Ele se despiu e se transformou. Onde ela era luar, ele era sombra. Uma besta maciça de pelo negro azevite e olhos azuis elétricos que brilhavam com uma intensidade nascida do comando e da fome. Ele partiu em sua perseguição. Ele não a caçou. Ele se juntou a ela. Correram juntos, dois lobos movendo-se como um só, tecendo através das árvores como uma história escrita em movimento. Não falaram. Não precisavam. Algo antigo passou entre eles. Um reconhecimento além da linguagem. Era como se o próprio mundo tivesse pausado para testemunhar sua dança. O tempo deixou de existir. Chegaram a um lago na orla da floresta, sua superfície ondulando com o reflexo da lua. A luz os envolveu, preto e branco, escuridão e claridade, espelhados perfeitamente na água parada. Pararam lado a lado, enquanto o silêncio os envolvia como um feitiço. Cael ficou imóvel, observando-a com um anseio que nunca sentira em sua vida. Seu lobo o impulsionava para a frente, ansiando para encurtar a distância. Queria se transformar, vê-la, falar, perguntar seu nome, oferecer o seu, dizer minha. Mas antes que pudesse, ela o olhou uma última vez, e então, com a elegância de um sonho desvanecendo ao amanhecer, ela se virou e desapareceu entre as árvores. Partiu, deixando apenas seu aroma para trás, como uma memória pintada em ouro. Cael permaneceu à beira do lago, voltando à sua forma humana. Seu peito nu subia e descia, como se tivesse corrido por quilômetros. Mas não era exaustão, era anseio real, cru, inegável. Não sabia o nome dela, não sabia seu rosto, mas algo dentro dele havia mudado. Algo antigo despertara. Depois de uma vida inteira de silêncio, de solidão, de enterrar qualquer esperança de que alguém como ele pudesse ser amado, ele a encontrara, sua parceira. E agora que a encontrara, restava apenas uma coisa a fazer: encontrá-la. Porque Cael Castelo Negro não perseguia sonhos, ele os reivindicava. Tudo tem seu tempo. Enquanto isso, Aurélia despertava lentamente em sua cama, o corpo dolorido de uma corrida noturna em forma de loba, a mais longa que fizera em anos. O ar da manhã trazia consigo o cheiro de pinho e terra úmida. Ela sentia o perfume do lobo negro ainda em sua pele, uma lembrança persistente. A corrida havia sido uma fuga necessária.
A rejeição de Darian ainda ecoava em sua mente. A pressão do trabalho, as contas implacáveis, a condição piorando de Gael, tudo a empurrara para o limite. Ela havia corrido, e aquele lobo negro, poderoso, tão diferente de qualquer outro, havia se juntado a ela. Algo primal em seu movimento, algo graciosamente belo. O cheiro dele a envolvera, forte, terroso, algo escuro e viciante, com uma doçura que alcançava seu peito. Eles não se tocaram, não falaram, mas a conexão fora inegável, como se o mundo tivesse desaparecido. Quem seria ele? Ela sussurrou para o silêncio do quarto, mas rapidamente balançou a cabeça, afastando o pensamento como um devaneio. Não importava. Ela não podia se dar ao luxo de se perder em contos de fadas. Não com a vida de Gael pendurada por um fio. Se ele a tivesse reconhecido, teria vindo. Mas não o fez. Permaneceu na floresta. Ou talvez, como todos os outros, sentiu o que ela era. Uma órfã sem clã, sem título ou linhagem. Apenas uma chefe de cozinha. Mais uma loba sem nome, tentando sobreviver em um mundo que valorizava apenas pedigree e poder. Ela afastou o pensamento e levantou-se, mergulhando na rotina matinal. O aroma de café de cevada e ervas logo encheu o ar, enquanto preparava o desdejum de Gael. Suas mãos se moviam com graça, medindo, batendo, selando. A cozinha era seu santuário, sua magia, o único lugar onde ainda tinha controle, onde seu coração podia expressar o que as palavras jamais conseguiriam. Mas por mais que tentasse se concentrar, não conseguia parar de pensar no lobo negro de olhos azuis oceano, no jeito que ele correra ao seu lado, como se conhecesse sua alma. A necessidade de Gael era um fardo real, pesado em seus ombros. A hospedaria celestial, mesmo sendo um bom emprego, mal cobria o tratamento. Foi então que uma proclamação chegou, espalhando-se como fogo entre os aldeões. Um prestigioso torneio culinário, promovido pelo conselho da cidade, prometia um prêmio em moedas de ouro, que excedia em muito o valor necessário para o ritual de cura de Gael. Era uma quantia exorbitante, uma chance única. Deus me livre, mas quem me dera? Pensou Aurélia, com o coração acelerado. Seria a solução, a única chance que restava. Contudo, a competição atrairia os melhores dos melhores, chefes renomados, muitos deles com patronos poderosos. A chance de uma órfã sem clã vencer era remota. Quem avisava? Amigo era, e as lobas da hospedaria celestial não poupavam os conselhos velados. Mas para Aurélia não havia outra escolha. Aquela era a única esperança. Ela precisava tentar. Falar é fácil, quero ver fazer, e ela faria. O ar na grande arena de Aethelburg era uma tapeçaria densa de expectativas e nervosismo. Luzes bruxuleantes de tochas, penduradas em arcos de pedra polida, dançavam sobre os 7 postos de cozinha, cada um reluzindo com panelas de cobre e temperos exóticos. O burburinho da multidão, a nata da sociedade lobisomem, mesclava-se ao tilintar de facas afiadas e ao crepitar sutil do fogo. Aurélia Valente, paramentada em seu avental alvo, sentia o pulso martelar nas têmporas, mas seus movimentos
era uma sinfonia de precisão. Suas mãos, hábeis e rápidas, cortavam ervas com a graça de uma bailarina. Cada gesto um eco da necessidade que a impulsionava. As moedas de ouro do prêmio eram a única coisa que importava. A promessa da cura de Gael. Falar é fácil, quero ver fazer, pensou. E ela faria. Do alto do camarote VIP, um silêncio pesado e imponente emanava de um único observador. Gael Castelo Negro, uma sombra em meio à ostentação. Tinha os olhos fixos na chefe de cabelos escuros. O cheiro de baunilha e algo selvagem que ele sentira na floresta agora era mais intenso, misturado ao calor do cozido e ao suor do esforço. Era ela, a loba de luar. Seu próprio lobo adormecido por tanto tempo urrava em seu peito. Uma possessividade primária que Gael jamais pensou sentir. Não era apenas atração, era reconhecimento de alma. A rodada de aperitivos começou, e os pratos, pequenas obras de arte, foram servidos aos juízes e convidados. Gael recebeu um delicado folhado de cogumelos selvagens, infundido com trufas e tomilho. Ao primeiro toque em sua língua, o mundo pareceu parar. Sabores dançaram como segredos revelados, emoções há muito enterradas florescendo novamente. Não era apenas comida, era magia, era memória, era ela. Ele pousou o garfo lentamente, lutando para conter a explosão de seu lobo interior. Quem é esta? Perguntou, a voz grave, quase um rosnado. Seu assistente, um homem pálido e discreto, sussurrou. Aurélia Valente, Alfa. O peito de Gael apertou. Claro. 3 chefes foram eliminados. Aurélia avançou. A rodada do prato principal viu Gael mal disfarçar seu foco. Seu olhar de predador estava fixo nela. Aurélia finalizava um lombo de cervo selado na frigideira, glaceado com redução de vinho de amora, acompanhado de vegetais de raiz assados. A visão já era de tirar o fôlego. Mas era o cuidado em cada movimento dela que o prendia. Ela prendeu uma mecha de cabelo rebelde atrás na orelha, o rosto tenso em concentração, sem jamais olhar para o camarote. Mas ele sabia. Ela sentia. No instante em que Gael provou o primeiro bocado, sua alma estremeceu. Era como o calor após o inverno, o lar que nunca teve. Era ela. Ele recostou-se lentamente, saboreando a última garfada, sua decisão cristalina. Eu voto nela, disse com firmeza, antes mesmo que os juízes começassem a debater. Ela avançou. Restavam apenas 2 chefes. Mas então, quando Aurélia estava prestes a iniciar a sobremesa, um grito agudo irrompeu da sessão VIP. Aurélia! Seu irmão! Ele desmaiou. Sua faca de prata, o único legado de sua mãe, caiu com um estrondo no chão. Gael! Ela correu, abrindo caminho pela multidão atônita, seu fôlego preso no peito, o coração batendo em terror. Encontrou Gael caído em seu assento, pálido, inerte, os olhos fechados. Parecia uma boneca quebrada, seu pequeno peito subindo ou descendo com uma lentidão aterrorizante. Não, 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 Gael! Ela chorou, aninhando o rosto dele entre as mãos trêmulas. Curandeiros de emergência correram. Os juízes a chamaram. As câmeras piscavam, mas Aurélia
Não hesitou. Ela subiu na maca com ele, segurando sua mão o caminho todo, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Não olhou para trás, nem quando chamaram seu nome no palco, nem quando anunciaram que a rodada final havia começado sem ela. Horas depois, na suíte particular de Kael, ele estava à janela, observando a arena vazia. A multidão se fora, as luzes diminuídas, mas dentro dele, uma tempestade se formava, uma fúria e uma dor que ele não sentia há séculos. Ela teria vencido, disse baixinho, a voz carregada de convicção. Sim, Alfa, seu assistente respondeu, parado à porta. Mas o irmão dela, o menino, tem uma doença autoimune grave, sem paz. Ela trabalha na hospedaria celestial. Tem juntado todas as moedas para a cirurgia dele. A mandíbula de Kael se apertou, seu peito contraindo-se com algo muito mais perigoso que culpa. Era proteção. Era posse. Ela havia sacrificado tudo, e agora não tinha nada, exceto ele. Kael virou-se para a janela mais uma vez, a voz baixa, mas certa, ardendo em propósito. Descubra para qual curandeiro ele foi levado, e pague o ritual, em segredo. Seu lobo rosnou dentro dele, impaciente. Pronto. Ele não deixaria sua parceira sofrer sozinha. Não mais. Deus escreve certo por linhas tortas, murmurou, uma expressão que jamais pensou usar. A vida dá voltas, e ele estava prestes a girá-la para Aurélia. Antes de continuar, me conta de onde você está assistindo. Eu adoraria saber até onde essa história vai chegar. O ar estéril da casa de curas pairava pesado, misturando-se ao zumbido constante dos ungüentos em ebulição e aos murmúrios abafados do corredor. Aurélia sentava-se imóvel ao lado do leito de Gael, seus dedos entrelaçados com força na mão pálida e frágil dele. O bip rítmico dos aparelhos a ancorava em uma realidade da qual ela desejava escapar, uma onde o menino que mais amava jazia inconsciente, suspenso em uma quietude que a aterrorizava. Ele parecia tão pequeno sob os lençóis brancos, tão imóvel. Ela não comia nem dormia desde a noite da competição. Cada momento desde então fora passado naquela cadeira desconfortável ao lado de Gael. Seu mundo se estreitara ao suave subir e descer do peito dele e ao pulsar intermitente das máquinas. A memória do desmaio o assombrava. A forma como o corpo dele havia ficado mole. O pânico na arena. A impotência que a dominara ao abraçá-lo e implorar por ajuda. A competição, as moedas de ouro. Ela estivera tão perto, e então tudo se fora. Ela sacrificara tudo por Gael, seu mundo, seu tudo. E se tivesse que fazer aquela escolha novamente, faria 1000 vezes. Não havia prêmio maior do que a vida de seu irmão. Ele é tudo o que eu tenho. O ranger suave da porta atraiu sua atenção. Uma curandeira entrou, sua presença gentil, seus olhos quentes de compreensão. Ela segurava uma pasta nas mãos e se aproximou lentamente, como se para não perturbar a frágil paz do quarto. Senhorita Valente, a curandeira disse gentilmente, a voz um suave murmúrio. Aurélia levantou-se com esforço, os músculos doloridos por dias de tensão e quietude. Sim, eu só queria avisar. A curandeira olhou para o prontuário em suas mãos
antes de voltar a olhar para ela, seu sorriso genuíno. O ritual de Gael foi totalmente aprovado. Todas as despesas foram cobertas, incluindo bálsamos e cuidados pós-operatórios. Aurélia piscou, desorientada, a respiração presa na garganta. Eu acho que a senhora tem o quarto errado, disse fracamente. A curandeira balançou a cabeça suavemente, sem erro. Um doador particular pagou o valor total esta manhã. Pediram para permanecer anônimos. Aurélia sentiu os joelhos fraquejarem. Ela se sentou de volta na cadeira, atordoada. Pagaram tudo. Seu coração martelava no peito, sua mente correndo para entender. Agarrou a mão de Gael com mais força, como se ancorasse no calor dele. Lágrimas brotaram em seus olhos. Alívio e descrença rodopiavam dentro dela, avassaladores e estranhos. Mas quem faria algo assim? Ela sussurrou, a voz embargada. A curandeira deu de ombros gentilmente. Quem quer que seja, deve se importar muito. Aurélia olhou para Gael. Ele se mexeu ligeiramente, um som suave escapando de seus lábios, enquanto um leve rubor retornava às suas bochechas. Seu coração apertou. Alguém o salvara. Um milagre pelo qual ela nem ousara orar. Porque milagres não aconteciam para garotas como ela. Garotas que trabalhavam em turnos duplos para mal sobreviver. Garotas que viviam para o próximo salário e carregavam o peso do mundo em seus ombros. E ainda assim, lá estava. Ela virou o rosto, as lágrimas caindo livremente agora. Lágrimas de gratidão, lágrimas de exaustão, lágrimas de esperança que ela não sentia há anos. Em algum lugar, alguém havia mudado tudo, e ela não tinha ideia de quem. Deus escreve certo por linhas tortas, ela pensou. Uma verdade que agora abraçava. 2 dias depois, enquanto Gael se recuperava em casa, ainda frágil, mas com um brilho renovado nos olhos, o telefone tocou. Desculpe, senhorita Valente. Seu emprego foi encerrado, com efeito imediato. A voz do outro lado era seca, impessoal. O quê? Por quê? Ela perguntou, a voz afiada de pânico. Não podemos fornecer detalhes neste momento. Sua indenização será processada em 7 dias úteis. E assim, a ligação terminou. Aurélia ficou congelada. Seus joelhos cederam, e ela caiu no chão ao lado do leito de Gael. Suas mãos tremiam, sua visão embaçada. Sem emprego, sem renda, sem segurança. Gael precisava de cuidados, de bálsamos, de refeições nutritivas. As contas se acumulavam novamente. Sombras famintas que ameaçavam engoli-la por completo. Ela mordeu o lábio para não chorar. O mundo havia desmoronado mais uma vez. Mas o destino ainda não havia terminado. Mal 1 hora depois, outra ligação veio. Esta de uma voz tranquila, quase serena. Senhorita Valente? Sim, ela disse cautelosamente, enxugando os vestígios das lágrimas. Aqui é uma assistente das indústrias Castelo Negro. A senhorita foi selecionada para uma entrevista para a posição de chefe pessoal do líder. Aurélia piscou, certa de ter ouvido mal. Eu não me candidatei para isso. A senhorita foi escolhida, a voz disse gentilmente. Por favor, compareça à Torre Castelo Negro amanhã de manhã, às 10 em ponto.
Escolhida, o choque a cobriu como um manto pesado. Indústrias Castelo Negro, o conglomerado mais poderoso de Aitelburg. Ela não sabia o que era mais inacreditável: o término repentino do emprego na Hospedaria Celestial, ou o fato de agora ser convocada pelo próprio Alpha Kael. Ainda assim, não tinha outra escolha. Na manhã seguinte, ela escolheu sua melhor roupa. Uma blusa azul clara que realçava seus olhos, calças pretas sob medida e um par de sapatilhas simples. Seus nervos estavam emaranhados como nós, enquanto beijava a testa de Gael e o deixava aos cuidados de suas vizinhas de confiança. A imponente torre de vidro das indústrias Castelo Negro brilhava sob o sol da manhã, como uma catedral de poder. Aurélia hesitou na entrada, sentindo-se uma impostora entre gigantes. Ela entrou. Pisos de mármore, detalhes em ouro, lustres que gotejavam luz como chuva de diamantes. A atmosfera fervilhava de importância. Homens e mulheres moviam-se como engrenagens de um relógio. Seus rostos sérios, seu propósito inabalável. Ela seguiu um guia até o andar superior, onde a entrevista ocorreu. Foi breve, profissional, eficiente. Eles já conheciam suas credenciais, sua história, seu passado, seus pratos de assinatura. Em 20 minutos, a decisão foi tomada. A senhorita está contratada, disse o entrevistador, deslizando uma pasta pela mesa. Bem-vinda ao Castelo Negro. Ela saiu da sala atordoada, a pasta pesada em suas mãos. Dizia: contrato de funcionário confidencial. E então, sem aviso, Kael sentiu o cheiro dela. Ele estava em uma reunião do conselho, os olhos vidrados de desinteresse até que a atingiu. Baunilha, flores silvestres. Um sopro de calor no ar estéril. Seu lobo avançou. Nossa, ele uivou. Ela está aqui. Kael levantou-se no meio da discussão e saiu sem dizer uma palavra, ignorando os murmúrios assustados de seus executivos. Ele seguiu a trilha como um caçador, serpenteando pelos corredores até virar uma esquina e vê-la, Aurélia. Ela caminhava em direção ao elevador, de costas para ele, sua passada graciosa, inconsciente. Seus cabelos negros brilhavam à luz como seda. Ela parecia mais forte, mais feroz. O coração de Kael batia forte. Seu lobo ansiava por ser libertado, por falar, por tocar. Mas ele se conteve. Ainda não. Ele não estava pronto. Ela não estava pronta. As cordas que ele puxara para trazê-la até ali eram delicadas, invisíveis. Ela não podia saber, ainda não, que ele estava por trás na oferta de emprego e de sua demissão. Então ele a observou. Observou-a se afastar novamente, desaparecendo no elevador, inconsciente da tempestade que se agitava logo adiante no corredor. Mais tarde naquela noite, sussurros se espalharam por Aethelburg. A chefe órfã da competição culinária, contratada pelo Alpha Kael Castelo Negro. As mídias sociais fervilhavam, os círculos de fofocas se inflamavam. As lobas da alta sociedade espumavam de raiva. Como ele pôde escolhê-la? Uma ninguém, uma plebeia. Filhas da elite, criadas em seda e prata, haviam lutado pela posição por anos. E agora, uma garota das ruas, uma garota sem clã, havia sido escolhida. No dia seguinte, enquanto Aurélia saía do edifício Castelo Negro, a fúria a encontrou. 3 lobas bloquearam seu caminho. Filhas da elite,
rostos frios, lábios curvados em cruel divertimento. Você deve pensar que é especial. Uma delas zombou, braços cruzados. Mas você não é nada. Não pense que vai durar muito tempo naquela torre. Você nunca será aluna dele. Outra cuspiu. Fique no seu lugar, pequena chefe. O peito de Aurélia apertou. O coração batia forte, mas ela manteve a cabeça erguida, passando por elas sem dizer uma palavra. O veneno delas não a atingiu. Mas mais tarde, sozinha na quietude de seu apartamento, ela sentou-se ao lado de Gael, as palavras ecoando em sua mente. Por que eu? Por que Gael Castelo Negro a escolheu? Que jogo o destino estava jogando? E por trás de tudo isso, por trás das cordas silenciosas sendo puxadas e dos milagres silenciosos, uma verdade cintilava, apenas fora de alcance. Ela não era mais invisível. A porta havia se reaberto e nada seria igual novamente. Já vi esse filme antes, mas este parecia diferente. A noite era fria. O vento se enrolava como um sussurro pelas frestas das janelas envelhecidas do apartamento de Aurélia. Ela estava sentada quietamente ao lado da cama de Gael, o peito dele subindo e descendo em ritmo tranquilo. Enquanto ele dormia, o quarto era tenuemente iluminado por uma única lamparina no canto, projetando longas sombras no chão de madeira gasta. Aurélia acariciou seus dedos suavemente pelos cabelos negros de seu irmão, cantarolando baixinho na esperança de manter seus sonhos doces. Gael vinha se recuperando bem desde o ritual, mas ainda estava frágil. Cada respiração que ele dava era uma oração silenciosa atendida. Cada sorriso que ele lhe dava, fraco mas genuíno, fazia seu coração doer de amor e responsabilidade. Ela não se permitia descansar, não de verdade. Sua mente estava sempre agitada com perguntas, medos, planos. Ela mal notou o som a princípio. Um ranger, um farfalhar tênue, então silêncio. Ela congelou. Sua coluna se endireitou. Os olhos se estreitaram. A calma da noite era perfeita demais. Seus instintos gritavam. Algo estava errado. Ela levantou-se da beira da cama de Gael, cuidadosa para não acordá-lo. Seus pés descalços moviam-se silenciosamente pelo chão, o coração batendo mais forte a cada passo. Assim que ela passou para o estreito corredor que ligava a sala aos quartos. Crash! A porta da frente explodiu para dentro, arrancada das dobradiças, estilhaços chovendo como confete de madeira. Aurélia ofegou e tropeçou para trás quando 3 figuras sombrias invadiram o apartamento. Suas formas escuras e curvadas, vestidas de preto da cabeça aos pés. Gael! Ela gritou, correndo para proteger o quarto com seu corpo. Os homens não falaram a princípio. Eles se moviam como chacais, lentos e zombeteiros. Ela correu para a cozinha, pegou uma faca da gaveta, com os dedos trêmulos, e apontou para a frente. Afastem-se de nós! Ela gritou, a voz embargada. Suas mãos tremiam, mas seu aperto se apertou. Seu olhar não vacilou. Eles riram. Você pensa que pertence à Torre Castelo Negro agora, hein? Um deles zombou, avançando com um sorriso predatório. Talvez o Alfa queira ainda mais se quebrarmos esse rosto bonito. Seu sangue gelou. O medo a envolveu como correntes de ferro. Ela não podia gritar, não podia respirar. Então um borrão de preto irrompeu pela porta. Um atacante foi arremessado contra a parede, com um baque que quebrou ossos. Outro voou para trás,
colidindo com a mesa de jantar. O terceiro foi varrido do chão com um brutal chute rasteiro. Os guardas de Kael, vestidos com equipamento de combate do clã Castelo Negro. Seus movimentos eram precisos, ensaiados, letais. Em meros segundos, o apartamento foi preenchido com gemidos e silêncio. Os atacantes inconscientes, membros retorcidos, bocas ensanguentadas. Aurélia deixou a faca cair, os joelhos tremendo. Um dos guardas virou-se para ela e fez uma reverência profunda. Senhorita Valente, o Alfa Kael deu ordens estritas para sua proteção. Ela assentiu lentamente, a respiração presa. Seu coração batia forte na garganta. Seu olhar se moveu para o quarto de Gael, onde ele ainda dormia, alheio ao pesadelo que acabara de tentar invadir seu mundo. 1 hora depois, o telefone de Kael tocou no meio de uma reunião do conselho. Ele ignorou os interlocutores em volta da mesa e olhou para baixo. Tentativa de ataque. Senhorita Valente e seu irmão ilesos. Situação sob controle. Ordens. Sua mão apertou o telefone. Seu lobo rosnou dentro dele. A raiva se desdobrando como um incêndio. Seu peito queimou. Não mais atrasos. Ele se levantou abruptamente, a cadeira batendo atrás dele. Ele saiu da sala, ignorando as vozes assustadas. Assim que ficou sozinho, pegou o telefone. Mova-a esta noite. Traga ela e o menino para a propriedade. Naquela mesma noite, Aurélia sentou-se rigidamente na beira da cama de Gael. Suas mãos tremiam enquanto ela passava um pano na testa dele. Seu corpo não parava de tremer desde o ataque, embora sua mente gritasse para ela manter a calma. O guarda de antes retornou, desta vez com um tom mais suave. Senhorita Valente, ele disse respeitosamente, você não está segura aqui. Ela olhou para cima, os olhos arregalados. O que você quer dizer? O Alfa ordenou sua realocação. Você e seu irmão serão transferidos para a propriedade Castelo Negro com efeito imediato. Ela piscou. As palavras não registraram a princípio. O quê? Você estará segura lá. Ninguém cruza o limite da propriedade sem permissão. Ela hesitou, dividida entre o medo e o pavor. Propriedade Castelo Negro. A fortaleza de poder que pairava sobre a cidade como um trono. Ninguém entrava a menos que convocado. Ninguém desafiava sua segurança. Mas Gael lidaria com tudo. Momentos depois, um SUV preto elegante parou do lado de fora. Mais guardas chegaram, levantando Gael gentilmente com reverência, colocando-o no veículo com o cuidado de alguém precioso. Aurélia o seguiu, atordoada. Enquanto as luzes da cidade desapareciam atrás deles, a estrada serpenteava pela montanha. A floresta se adensava. A lua estava alta. E à frente, a propriedade Castelo Negro se erguia, como algo saído de um sonho. Portões de ferro forjado, mais altos que árvores, abriram-se silenciosamente. Não é de hoje que eu digo isso, pensou ela. Uma parte mais antiga de sua alma reconhecendo a iminência do destino. Não gira, capota. A jornada pelas ruas sinuosas e sombrias de Aetelburgo foi longa, silenciosa e estranhamente calma, ao menos na superfície. Dentro do elegante SUV preto, Aurélia sentou-se com a cabeça de Gael gentilmente em seu colo, os braços protetoramente ao redor de seu corpo frágil. Seu coração martelava com uma estranha mistura de nervosismo, admiração e descrença. Tudo acontecera tão rápido. Em um momento, atacantes mascarados haviam estilhaçado sua frágil paz, e no outro,
Guardas do Castelo Negro haviam surgido como espíritos vingadores. Agora, ela estava sendo levada para o coração do Império do Alfa. Os portões de ferro da propriedade Castelo Negro rangeram, revelando um mundo particular que poucos jamais haviam visto. Sua respiração engatou. Parecia algo saído de um conto de fadas. Um palácio gótico esculpido em pedra obsidiana preta, beijado pelo brilho do luar. Era rastejava como veias prateadas ao longo das paredes maciças. Torres se erguiam acima dos penhascos, lançando sombras que pareciam alcançar as próprias estrelas. Uma entrada pavimentada de pedra se estendia como um tapete cerimonial, flanqueada por uma frota de carros exóticos, máquinas de velocidade e luxo, todas ostentando o emblema de um corvo em voo. Seu pulso disparou. Alfa Kael Castelo Negro. O nome ainda fazia estremecer. Bilionário, lenda, realeza e, de alguma forma, conectado ao seu destino de maneiras que ela ainda não compreendia. O SUV parou na grande entrada. As portas da mansão se abriram antes mesmo que eles chegassem aos degraus. Eles eram esperados. Lá dentro, o ar fresco beijou suas bochechas, quando ela entrou em um saguão cavernoso iluminado por lustres dourados e luar derramando através de vitrais. Pisos de obsidiana polida refletiam o brilho como poças de tinta. Pinturas adornavam as paredes, antigas, majestosas e silenciosas. Aurélia olhou, sobrecarregada pela opulência. Uma voz suave e composta a cumprimentou. Bem-vinda à propriedade Castelo Negro, senhorita Valente. Ela se virou para ver um cavalheiro mais velho se aproximando, alto e elegante, com cabelos grisalhos penteados para trás e olhos que guardavam uma gentileza quieta e conhecedora. Ele usava um terno de grife sob medida e movia-se com a fluidez de alguém acostumado ao poder. Eu sou James, o mordomo da casa. Se precisar de algo, dia ou noite, eu providenciarei. Obrigada, Aurélia respondeu, a voz quase um sussurro. James assentiu e gesticulou para que ela o seguisse. Ela o seguiu enquanto ele a conduzia pela propriedade, falando suavemente sobre sua história e design. Ele lhe mostrou a sala de música com seu grande piano e canto de quarteto de cordas, o salão de jantar dourado com seus candelabros de cristal e uma vasta biblioteca que cheirava a pergaminhos e magia antiga. Ela parou diante dos retratos em um dos longos corredores, pinturas a óleo de homens e mulheres régios, todos com os mesmos olhos penetrantes. São estes? Ela perguntou. A expressão de James suavizou, mas se tornou ilegível. A linhagem Castelo Negro. A família não está mais presente. Não cabe a mim falar sobre eles. Aurélia não insistiu. Nos jardins externos, o luar se derramava sobre fileiras de ervas e vegetais frescos. O ar era perfumado, vivo. Seus dedos roçaram alecrim, tomilho, manjericão. Por um breve momento, ela esqueceu o perigo. Esqueceu o peso em seus ombros. Isso era onde ela pertencia. Eventualmente, James a levou a um anexo tranquilo, aninhado na orla dos jardins da propriedade. Este será o seu quarto, ele disse gentilmente. Privativo, seguro e equipado para o conforto seu e de seu irmão. O Alfa pensou que era melhor você ter seu próprio espaço enquanto ainda estivesse sob a proteção da propriedade. Lá dentro, Aurélia ficou sem fôlego.
O espaço era quente e elegante, com móveis modernos perfeitamente integrados à arquitetura atemporal. 2 quartos, uma acolhedora área de estar, uma pequena copa. Parecia um lar. Gael, agora acordado e sonolento, piscou ao entrar em seu quarto. Seu suspiro fez Aurélia se virar. É tudo o que eu sempre quis. Ele sussurrou, a voz embargada de admiração. Livros de contos heróicos forravam uma parede. Um console de jogos de última geração ficava sob uma tela grande. Um telescópio estava ao lado da janela, apontado para as estrelas. Lágrimas encheram os olhos de Aurélia. Alegria, alívio, gratidão. Ver a felicidade de Gael era seu maior presente. James parou na porta, sua expressão orgulhosa. O Alpha Kyle deu instruções pessoais para tudo. Por quê? Ela se perguntou novamente. Por que ele estava fazendo isso? Ainda sobrecarregada, James a conduziu por um corredor que unia o anexo à casa principal. Levou-a ao verdadeiro coração da propriedade, a cozinha. Ali, ela encontrou o Sr. Benson, chefe da equipe culinária. Ele era perspicaz, de cabelos grisalhos e se portava com autoridade. Ele lhe deu um aperto de mão firme. Ouvi falar de suas habilidades, senhorita Valente. Bem-vinda à cozinha. Começamos cedo, terminamos tarde e não toleramos preguiçosos. Aurélia assentiu. Entendido. O resto da equipe a cumprimentou com genuína curiosidade e respeito. Ela não esperava isso. Sua reputação como a misteriosa chefe da competição claramente a havia seguido. Depois de delinear as tarefas, o Sr. Benson se inclinou ligeiramente, seu tom mais baixo. Uma última coisa, ele disse, seus olhos fixos nos dela. O líder tem uma regra permanente. Nenhum funcionário deve estar na casa após o anoitecer. Quando o Alpha Kyle retorna, ele prefere a solidão. Ela piscou pega de surpresa. Tudo bem. Mas James apareceu novamente e entregou-lhe um chaveiro ornamentado. A senhorita, no entanto, ele disse com uma rara gravidade, recebeu permissão. Você é a chefe pessoal, senhorita Valente. Isso significa acesso antecipado e responsabilidade tardia. Ele não gosta de barulho. Não gosta de ser perturbado, mas confia em você para estar em sua casa. Essa é uma honra que nenhum de nós teve em anos. Seus dedos se fecharam lentamente ao redor das chaves. Ele confia em mim. Seu coração batia com perguntas que ela não conseguia verbalizar, à medida que a propriedade mergulhava no silêncio noturno. O resto da equipe partiu com uma eficiência tranquila. Aurélia retornou ao anexo, a mente ainda em turbilhão. Gael estava aconchegado sob um edredom macio, já adormecendo com seu telescópio apontado para a lua.